Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, eu esta semana trago um vídeo ligeiramente diferente, penso que nunca fiz este tipo de vídeos, tenciono fazer outro para outro conjunto de livros, que depois vou-vos explicar mais à frente o que é que quero dizer com isto. Eu vou falar sobre livros de leitura obrigatória nas escolas. Obviamente não todos, porque o Plano Nacional de Leitura, especialmente a leitura obrigatória nas escolas, está cada vez maior e efetivamente o vídeo demoraria muito tempo. Eu vou falar daqueles que eram obrigatórios na minha altura, quando eu estava na escola, especialmente neste vídeo vou-me focar no ensino secundário e penso que ali um bocadinho do final do terceiro ciclo, que algumas destas obras foram lá que se enquadraram. Eu espero não ter deixado de parte nenhuma, eu estou a tentar focar-me naquilo que foi obrigatório para mim e que saía em exame, que eu estaria a ser avaliada em exame, seja no 9º ano, seja no 12º. Penso que não deixei nada de parte, mas se virem que eu deixei, comentem aqui nos comentários alguma coisa que me possa ter falhado. A minha ideia com este vídeo não é falar das obras intrinsecamente, ou seja, explicar o que é que as obras são, ou fazer a minha review das obras, dos livros em questão, não é de todo isso. É pura e simplesmente dizer-vos se gostei de analisar aquela obra e até que ponto é que eu acho que são interessantes nesta altura do campeonato. Portanto, fiquem aí para ver. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabe. Ora, vamos então começar. Ora então, eu neste vídeo não vou fazer aqui nenhum tipo de ordem, eu não estou a tentar fazer a ordem pela qual eu dei estas obras, ou eu analisei estas obras na escola, até porque já não me recordo muito bem de qual é que foi a ordem e já não tenho os meus apontamentos para poder verificar isso, portanto eu vou falar pela ordem aleatória que eu os selecionei. E, portanto, vou começar com Os Lusíadas, de Luís de Camões. Portanto, a minha edição, que eu na altura tinha na escola, era esta aqui. Obviamente isto aqui não era meu, era do meu pai. Também passou pelos meus irmãos e tudo mais. Todos nós utilizamos esta versãozinha. É daquelas de capa dura. Era uma coleção da Porto Editora já bastante antiga, que tinha várias obras renomadas e que algumas delas eram trabalhadas na escola, como, por exemplo, Os Lusíadas. Portanto, é este livrinho assim, ele é pequenino. Já está bastante gasto e bastante utilizado, ele teve bastante uso e basicamente qual é que é a minha opinião relativamente aos Lusíadas? Eu por acaso gostei bastante, obviamente que nós não demos os Lusíadas todos, eu penso que nós começámos a dar no terceiro ciclo, não me recordo ao certo em que ano foi, mas nós dávamos um canto aqui, outro canto ali, depois no secundário ainda demos mais, obviamente que não demos a obra toda porque é bastante extensa e lá está, este português é um bocado arcaico. Os cantos aqui, os poemas aqui escritos, não são escritos como hoje em dia eles são, não é como o português que nós falamos agora, é um português arcaico. E por isso é que tinha que ser analisado pormenorizadamente pelos professores com os alunos, porque muitas vezes os alunos não conseguiam perceber sequer o que é que o canto dizia, porque a língua, apesar de ser o português, não é o português de agora, e muitas palavras nem sequer são conhecidas. Eu gostei bastante dos Lusíadas no geral, posso ter gostado mais de uns cantos, menos de outros. Houve partes mais interessantes, houve partes mais engraçadas até, porque apesar desta escrita ser bastante antiga, consegue ser bastante cómica em certos aspectos. E eu gostei bastante desta obra. Acho que faz sentido analisar, sim. Acho que é um bom contacto com o português arcaico. Acho que em si os cantos são bastante interessantes, uns mais que outros. E acho que é um bom treino para os jovens, para também lerem algo diferente, algo de outros tempos. E acho que as histórias em si e as mensagens por trás de cada canto são bastante interessantes. Portanto, eu Os Lusíadas gostei de dar, gostei de analisar, saiu em exame algumas vezes, penso que não houve problema nenhum. Em si não é uma obra difícil de se perceber, depois de analisada, obviamente, se a pessoa estudar e trabalhar, nada é difícil. Portanto, a primeira obra que venho aqui falar são Os Lusíadas, de Luís de Camões. Ora então, indo para o outro polo aqui do espectro das obras, eu tenho Os Maias, de Eça de Queiroz. Como vocês veem, Os Maias é também uma edição que eu tenho muito parecida com a dos Lusíadas, é a mesma edição de capa dura pensei que não sei se é da Porto Editora, acho que não. Não, acho que esta é da Vertrace, não estou em erro. Não é, ou seja, é parecida fisicamente, mas não são da mesma coleção de todo, mas é também uma coleção antiguinha, com vários apontamentos e muita coisa a passar-se aqui, já com bastante uso. E agora vocês perguntam, mas e porquê é que está no outro espectro? Está no outro espectro porque eu pura e simplesmente não li os mais. E vocês agora perguntam, então como é que fizeste o exame? Pois, fui saber de apontamentos e li os apontamentos que outras pessoas que
que leram a obra fizeram. Porque eu tentei, juro que tentei, eu comecei a ler. Eu comecei a ler na altura, já não me recordo em que ano é que dei isto, se foi no 10º ou 11º, já não me recordo. Isto é uma coisa do outro planeta. Eu na altura, pelo menos, não consegui ler. Se calhar agora, e eu quero ver se dou uma segunda oportunidade a este livro, tentar lê-lo. Não vou pôr nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de objetivo, de ser este ano, ou no mês que vem, ou o que quer que seja. Mas eu na altura comecei a ler, eu devo ter lido, aí umas, sei lá, 50 páginas, se calhar. Eu não estava mesmo a conseguir. Isto, para mim, era um pesadelo, pelo menos na altura. Se calhar também pela idade, não estava para aí virada, não sei, não consegui ler este livro. Tinha a noção que devia lê-lo, porque obviamente ia ser avaliada nele, mas não consegui, portanto optei por fazer um atalho, coisa que dificilmente fazia, porque eu normalmente lia as obras e não tinha problema nenhum com elas, mas esta não consegui ler, obviamente, como já vos disse, tive que arranjar um atalho, arranjei apontamentos de outras pessoas e foi assim que fui ao exame. E também por acaso tive sorte, porque eu acho que eles nem saíram no exame, se não estou em erro, ou se saiu foi uma pergunta ou outra, mas não era das obras que eram mais analisadas, e portanto nos meus exames, quando eu fui a exame, não havia muitos maias para eu ter que responder a perguntas, o que foi bastante bom, tive sorte nesse sentido, mas eu não gostei nada disto. Eu não percebo muito bem porque é que isto é uma obra de leitura obrigatória no ensino secundário, muito sinceramente não percebo, não vejo o que é que este livro acrescente a esta idade à literatura portuguesa, ao ensino da língua portuguesa. Muito sinceramente não sou fã. Acho que há muitas outras obras que podiam ser abordadas, seja pelo ponto de vista da escrita, seja pelo ponto de vista das mensagens até, e eu acho que o problema às vezes com o currículo é que fica completamente estanque. Ele devia evoluir, assim como as obras evoluem e cada vez há mais obras. Claro que começamos a ter obras mais contemporâneas e não tão antigas, mas não significa que por serem de agora não são merecedoras de ser analisadas em ambiente escolar, porque muitas delas são. A questão é que o nosso programa está um bocado parado no tempo e as obras são sempre as mesmas, e esta é uma delas. Não gostei, não consegui ler. Os maias para mim não deram, portanto não, para mim não deu. Digam-me nos comentários se vocês conseguiram ler os maias, faço-vos uma vénia, e digam-me se gostaram já agora. Ora, em terceiro lugar, eu trago-vos nada mais nada menos do que o Memorial do Convento de José Saramago. Este livro aqui, esta foi a edição que eu usei, da editora Caminho, já um bocadinho antiga. Eu penso que agora isto existe com muitas outras variedades. Hoje em dia o que mais há é edições de tudo, na altura não havia tantas. Esta também foi a edição que os meus irmãos utilizaram, bastante usadinha também. Relativamente ao Memorial do Convento, tenho aqui uma questão a dizer. Ao início eu comecei como aos maias, não conseguia ler, por uma razão muito simples, que é eu detestar a escrita de Saramago. Isto é uma coisa que não acaba, gente. Isto, não só os parágrafos não acabam, como as frases também não acabam, a pontuação não existe e os capítulos também não têm fim, e portanto isto para mim era mesmo... Não. Era muito complicado. Mas efetivamente eu comecei a chegar mais perto do exame e comecei a achar que 2 livros por ler era um bocado agressivo. Os maias eram gigantes e portanto eu não ia sequer tentar. Mas o Memorial fiz um bocado de esforço, digamos, de ler, e curiosamente gostei. Curiosamente eu até gostei do Memorial. Não achei que fosse gostar. A escrita, pronto, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Na minha humilde opinião, nunca se gosta, é mesmo só o entranha-se, não se passa a gostar porque não se gosta. Eu não gosto de Saramago, ponto. Mas acabei por me habituar à escrita. A história em si até está interessante, não é um livro incrível. Percebo porque é que se dá a jovens no secundário, não faço a menor ideia, não percebo, não vejo valor assim praticamente nenhum neste livro. Mas pronto, eu acho que o próprio autor também dizia o mesmo, não percebia porque é que os livros deles eram dados na escola, e eu concordo com ele, curiosamente. Mas pronto, digam-me nos comentários se leram o Memorial do Convento, se gostaram e se concordam com o próprio Saramago de que a obra dele não devia ser dada nas escolas, porque efetivamente eu não acho que faça sentido nenhum. Peço desculpa, mas não acho. Aqui está, Memorial do Convento. Ora então, outra obra também dada e de leitura obrigatória, penso que foi no ensino secundário, exatamente, que eu li esta obra, chama-se Felizmente ao Luar, de Luís de Sestao Monteiro. É este livro assim aqui. Isto é um livro muito pequenino e é um texto dramático, portanto isto aqui é literalmente uma peça de teatro.
Eu penso que este livro tem alguns apontamentos, ou seja, algumas explicações por trás destas cenas e por trás destas personagens. A ideia por trás deste livro é fazer uma crítica às repressões e perseguições da altura do Estado Novo. Ou seja, a mensagem em si é bastante interessante. Eu penso que este livro tem bastante interesse, não só pela mensagem, mas também pelo facto de ser um texto dramático. É uma escrita diferente, ou seja, nós estamos a analisar um tipo de escrita diferente, um tipo de texto diferente, e utilizar este livro para o fazer, acho que sim, acho que não tem problema nenhum. O livro em si é relativa fácil interpretação, não acho que seja o mais complicado. Obviamente que há partes que são um bocadinho, porque lá está, as críticas aqui não são feitas à descarada mesmo, ou seja, são feitas quase através de metáforas, ou seja, não é direto, nós não estamos a chapar a crítica na cara de ninguém, até porque não convinha nesta altura, mas eu acho que nesse sentido o livro está interessante. A escrita em si é diferente e deve ser analisada, porque um dos objetivos do ensino da língua portuguesa é analisar diversos tipos de texto, a narrativa, a carta, o texto dramático, entre muitos outros, e portanto é sempre importante. Este livro em si, gostei de o analisar na altura. Não foi o mais interessante, porque lá está, quando nós somos jovens e estamos a dar estes livros na escola, o que nós gostamos é que os livros nos digam alguma coisa, seja o que for, ou pela mensagem, ou porque são, de certa forma, cómicos, que é um bocado estranho, mas obviamente toda a gente gosta de ler um livro e rir-se com ele. Não posso dizer que este me tenha marcado assim muito, pela negativa ou pela positiva, estava ali no meio, pronto, nem sim nem não, foi um ninho, mas não tenho nada a dizer de negativo em relação a este livro, portanto, outra das obras, e quis falar, Felizmente ao Luar, de Luís de Setão Monteiro. Ora então, em quinto lugar, o quinto texto que eu vou falar, eu não tenho o livro comigo fisicamente, eu penso que na altura o que nós analisávamos vinha já no livro que nós tínhamos da escola, ou vinha já no livro, ou deram-nos um livrinho à parte com essa obra. Eu agora não me recordo, mas eu não o tenho aqui comigo, não o consegui encontrar, vou colocar uma foto para vocês verem, que é nada mais nada menos do que O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Eu adorei interpretar este texto, eu adorei. Nós na altura líamos, obviamente, a professora punha-nos a ler por papéis, ou seja, eu lia um papel, outros colegas liam outros, e cada um lia o seu ao mesmo tempo, nas suas partes. Tínhamos que interpretar também. Além de ler, nós tínhamos que nos pôr no papel daquela personagem e quase que interpretar. Eu adorei este texto, adorei estas obras. Obviamente uns papéis mais que outros, toda a gente sabe. Para mim a mais interessante era a Brígida Vaz, que era muito engraçada, a forma como ela falava, a forma como ela se apresentava. Depois tínhamos o Parvo, claro que todas estas personagens queriam chegar ao céu, digamos assim, mas grande parte delas chegou lá e percebeu que ao longo da vida não foram assim tão puras quanto acharam que tinham sido. A obra está muito interessante. Eu acho que é interessante ser lido nas escolas, é interessante para os alunos também lerem e acabarem por, de certa forma, dramatizar os papéis. Foi o que nós fizemos, a nossa professora nesse aspecto foi incrível. Eu adorei ler esta obra, eu adorei interpretar estes textos, eu adorei analisar esta obra em si, perceber as críticas feitas através de cada personagem, porque cada personagem significava, basicamente representava uma parte da população, um certo grupo de pessoas, e as críticas estão brilhantes. A obra em si está brilhante, foi sem dúvida dos textos que eu mais gostei de analisar, que mais gostei de dar. Tenho imensas saudades e vou ver se descubro o meu livrinho, que eu sei que o tenho em algum lado, para voltar a ler, porque é muito, muito fixe. Bora então, em quinto lugar temos O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Bora então, em sexto lugar temos também outra obra que eu também gostei bastante de analisar. Eu penso que na altura eu não tinha livro nenhum associado a esta obra, eu penso que todas as partes que nós tínhamos que analisar estavam no livro, neste caso da escola de português que nós tínhamos. Eu vou-vos mostrar aqui um livro que não é meu, que é do meu namorado. É uma coisa lindíssima, de quem me dera ter tido este livro na altura para estudar, porque ele é muito, muito bonito. O livro em si vocês nem sequer veem praticamente nada, porque ele é de capa dura, mas não tem nada escrito. Aqui na lombada é que nós vemos a mensagem de Fernando Pessoa, um original, ou seja, isto basicamente tem como se fosse a forma como ele escreveu originalmente o texto, e tem bastantes apontamentos. Claro que isto aqui são tudo cópias, obviamente, mas foi uma edição especial que saiu na altura. Ele na altura comprou e eu adoro este livro. Obviamente ele é dele, mas o que é dele é meu, portanto é isso. Este livro é muito interessante, eu quero depois ler, obviamente neste formato, porque acho que tem muito mais interesse. Relativamente ao texto em si, acho que é bastante interessante a mensagem, eu gostei muito de analisar. Penso que me saiu em exame, tenho quase a certeza que foi um dos textos que me saiu em exame para analisar a fundo,
e eu gostei bastante de o ler e li-o, e por acaso estudei bastante bem, e nesse aspecto correu bem. Mas sim, a mensagem de Fernando Pessoa eu acho que vale a pena ser dada na escola. No ensino secundário, Fernando Pessoa deve ser dado, eu acho que a poesia dele é bastante interessante, e nós falámos obviamente de várias coisas escritas associadas a Fernando Pessoa, não só a mensagem mas outros textos, mas este aqui em particular tem uma mensagem bastante interessante por detrás e deve ser estudado e deve ser analisado. Este sim eu concordo que seja dado em escolas, acho que faz todo sentido, acho que os alunos acabam por beneficiar de ficarem pelo menos a saber sobre esta obra e de analisarem, porque nunca é tempo perdido, é sempre conhecimento, o conhecimento não ocupa lugar e nunca é tempo perdido nós estarmos a adquirir novo conhecimento. Portanto, sim, aqui está a mensagem de Fernando Pessoa. Ora, em sétimo lugar, eu não tenho esta obra em formato de livro, mais uma vez, eu penso que ela fazia parte do nosso livro português. O nosso livro português na altura era bastante completo e muitas das obras estavam lá, especialmente aquilo que poderia sair em exame. Havia situações em que ou vinha o livrinho à parte, ou então era pedido aos alunos se conseguiam arranjar cópias, mas no geral tudo aquilo que poderia sair em exame estava no livro para ser estudado e analisado com os professores. Portanto, nesse aspecto tínhamos bastante sorte. Este aqui era um dos que estava lá, eu não me recordo de ter um livro extra sobre esta obra, se não estou em erro, mas eu vou colocar aqui a foto, que é nada mais nada menos do que Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. Eu esta obra ao certo, sinceramente já não me recordo muito bem do que é que ela falava. A certa altura, eu recordo muito bem desta parte, porque é a única parte que eu me recordo de ter analisado e de ter ficado na minha memória das aulas, que é quando a filha da personagem principal morre no final. Diz ela que morreu de vergonha, não, ela morreu de uma doença qualquer que ela tinha, acho que era tuberculose ou algo do género, mas ela morreu de vergonha porque descobriu que era bastarda. Pronto, eu recordo-me disto. Tudo o resto se esvaiu da minha cabeça. Eu recordo-me na altura de ter gostado de analisar a obra na escola, nós líamos sempre com os professores gostavam sempre que nós lêssemos, especialmente quando eram textos dramáticos em que nós tínhamos que interpretar as personagens. A professora punha sempre um aluno era a personagem A, o outro era a personagem B, o outro era a personagem C, e íamos lendo as nossas falas intercaladas e representávamos, e portanto eu gostava muito disso, gostei muito de analisar aquele texto, eu só já não me recordo bem da história. Mas eu acho que estas obras devem ser analisadas nas escolas, primeiro porque falam de períodos históricos interessantes e segundo porque são textos dramáticos, e é sempre bom para os alunos lerem com intenção, lerem quase como se a porem-se nos pés da personagem. Não é só ler, é interpretar, e nesse aspecto eu tive uma professora incrível que nos fazia fazer isso e eu gostei bastante, e eu penso que toda a minha turma gostava, porque nós adorávamos as aulas de português eram muito boas, e uma das razões era esta. Portanto, o Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett é uma obra que também dei, gostei de dar, embora não me lembre muito bem, é daquelas situações em que eu sei que gostei, mas não sei o que é que aconteceu. Acontece-me várias vezes com bastantes livros, porque a mente não consegue reter tudo. Mas gostei desta obra e acho que faz todo sentido, sim, ser analisada e abordada em ambiente escolar. A última obra que eu venho aqui falar era pequenina, ela vinha no livro, não havia nenhum livro à parte, até porque nem havia razão, aquilo era um texto só, que é o Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira. Não é uma obra tão completa como as outras, poderá sair em exame, mas regra geral nunca é a mais abordada, até pela sua extensão, não há muito que se possa abordar dali. O que eu gostei na altura relativamente a esta obra foi a forma como o padre, digamos assim, ele queria falar às pessoas, mas ninguém o ouvia, porque ninguém lhe reconhecia autoridade, ninguém queria admitir erros, ninguém queria ser criticado. Ninguém lida bem com a crítica, muitas pessoas não gostam de ser criticadas, muito menos não é, por um padre, digamos assim. E então o que ele fez foi falar para os peixes. Por isso é que se utiliza muito o termo pregar aos peixes, foi o que ele fez. Só que ele fez-lo à frente de toda a gente e era tudo aquilo que ele queria dizer às pessoas, só que ele pregou aos peixes porque não conseguia pregar a quem queria pregar, e a ideia era eles ouvirem indiretamente as críticas que ele estava a fazer aos peixes, mas que na verdade eram feitas a eles. Eu achei isto muito interessante, eu gostei imenso de ler esta obra na altura. Acho que também faz sentido analisar este texto. É um texto muito curto, é um texto interessante. A própria, lá está, a utilização da crítica indireta é bastante interessante de ser analisada e de vermos este ponto de vista no que diz respeito à escrita. Portanto, esta obra, sim, apesar de ser pequena, eu chamo-lhe uma obra, embora não seja bem uma obra, é pouco mais que um texto, mas mesmo assim foi analisado. Eu gostei bastante desta análise e acho que faz todo sentido, sem dúvida, ser analisado em ambiente escolar. Portanto, temos, por fim, o Sermão de Santo António aos Peixes,
do Padre António Vieira. E pronto, estas foram as 8 obras que eu quis vir aqui falar. Lá está, como eu disse no início, eu penso que não me esqueci de nenhuma. Se eu me esqueci, digam aqui nos comentários aquela que eu me esqueci, que eu também depois tento responder se efetivamente eu dei ou não, porque lá está, desde a altura em que eu andei na escola até agora já muita coisa mudou e pode haver, eu sei que estas aqui eu penso que continuam a ser analisadas. Estas que eu falei aqui tenho quase a certeza que não houve alterações. Podem é ter sido acrescentadas outras que eu não analisei e, portanto, aí não faria sentido para mim estar a falar delas, porque efetivamente não fizeram parte do meu currículo. Mas, relativamente a estas obras, esta é a minha opinião. Algumas eu concordo, outras acho que já está na altura de mudarmos. Eu acho que o programa deve evoluir. É bom estudar textos arcaicos, é bom estudar textos antigos, certo? E alguns deles faz todo o sentido, como por exemplo os Lusíadas, mas há outros que eu acho que não devemos ter medo de deixar cair certos autores para pegar noutros, porque a escrita é isto mesmo, é como tudo, da mesma maneira que nós temos bons atores e atores que estão sempre a aparecer e que se calhar até podem vir a ser melhores daqueles que nós já acompanhamos há anos e anos e anos, da mesma forma com a música, a escrita é igual. Por aparecer agora um bom escritor, nós não devemos ter medo de o pôr acima de um outro antigo só porque aquele sempre foi estudado nas escolas. Não há necessidade do programa ser estanque, nada é estanque, o ensino não é estanque. Da mesma maneira que o mundo evolui, também os programas curriculares devem evoluir e eu sinto que o programa de português precisa de uma reformulaçãozinha, portanto é isso. Não acredito que este vídeo vá mudar grande coisa, mas pelo menos deixo aqui a minha opinião. Não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião relativamente a estas obras que eu falei, o que é que acharam, se na altura deram, se gostaram, se não gostaram, tudo aquilo que quiserem dizer. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de comentar aquilo que eu vos pedi que comentassem há bocadinho. E pronto, vejo-vos para a semana. Tchau!